Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil. Hoje você acompanhando nesse 5 de março as informações ao vivo pelas antenas parabólicas, sistema digital e analógico, claro, e NET TV nos canais 190 e 690, também pelo portal sba1.com, onde você tem notícias, informações, bons negócios e o Canal do Boi e o Agro Canal. Você acompanha também no Paraguai e no Brasil pela TV por assinatura NEL TV. Você tem aqui a nossa programação também presente na TV Imaculada Conceição, que está levando agora, a partir desse momento, o programa Agricultura BR em sinal aberto para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco nós vamos ter também o programa ao vivo no Facebook, nossa equipe está providenciando para você que nos acompanha pela internet. Olha, e antes de falar de soja, porque nós temos muita coisa para falar de soja por aqui, nós destacamos primeiramente como é que vem o mercado do boi gordo. O cenário não muda muito, nós temos preços firmes no mercado físico brasileiro, a oferta de gado pronto é baixa, limitada, o que não permite as indústrias frigoríficas terem escalas melhor montadas. É o que nós vamos conferir agora através do mercado futuro negociado lá na B3. Nós temos aqui a Bolsa Brasileira hoje trazendo alguma correção para os negócios, é o que a Agricultura BR traz para você neste momento. São os negócios aqui em relação ao boi gordo no mercado futuro brasileiro. Trazemos aqui a posição de março a R$ 306,05 arroba, aqui tendo uma correção, uma queda de 0,63%. Posição de maio, R$ 298,00 mais 65 centavos. Mais 65 centavos por arroba, queda de 0,18%. Posição de agosto a R$ 277,65 arroba, alta de 0,34%. E outubro, R$ 313,95 arroba, posições estáveis. Hoje alguma correção no mais curto prazo para a arroba do boi gordo no mercado futuro na B3. E agora sim o assunto é soja aqui no Agricultura BR. Bom, e hoje nós vamos trazer muita gente conversando conosco a respeito do que vem acontecendo com as áreas de lavoura de soja no Brasil e na Argentina. E nós vamos começar pelo estado do Mato Grosso. No Mato Grosso, colheita, assim como em boa parte do país, está sendo atrapalhada pela questão climática, pelas chuvas, e é por isso que nós vamos conversar agora pela internet com o Wellington Andrade, ele que é da ProSoja de Mato Grosso. Wellington, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. Como é que vem este momento para a colheita da soja aí no estado do Mato Grosso? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Realmente nós estamos aqui com uma situação bastante adversa este ano. Primeiro porque nós estamos com uma colheita bastante concentrada nesse mês de fevereiro, no início do mês de março, devido já ao atraso do plantio lá em setembro e outubro, e coincidiu com esse excesso de volumes de chuva agora no mês de fevereiro e no mês de março, o que está causando um verdadeiro transtorno em campo. Já temos relatos, sim, de que há soja perdendo nas lavouras, porque as máquinas não conseguem entrar para colher, máquinas paradas aí há 3, 4, às vezes 5 dias sem conseguir entrar na lavoura. E essa soja, ela, a partir do momento que ela está dessecada e no ponto de colheita, ela não pode esperar mais na lavoura. E se o produtor não consegue entrar nessa lavoura devido ao excesso de chuva, ela começa a se perder em qualidade, perder em produtividade e, consequentemente, em produção. Wellington, em relação aos fatores de produtividade, esses elementos hoje que fazem com que a qualidade da soja ela recue, consequentemente essa produtividade pode vir a ameaçar as perspectivas de produção de safra da campanha 2021 aí no Mato Grosso?
Nós ainda estamos revisando os números, né, junto com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. O que a gente tem visto são relatos de bastante chuva, volume de chuva e bastante transtorno na colheita ali na região do Médio Norte. Para se ter uma ideia, ontem, Sorriso, né, que é o maior município produtor de soja aqui do estado, decretou estado de alerta. Diversas regiões com lavouras ali na região do Médio Norte, com lavoura embaixo da água, isso compromete, consequentemente, a qualidade do grão e a produtividade, né? Temos ali muito pontual ali hoje na região do Médio Norte essa questão, mas como é a maior região produtora do estado, se continuar nesse ritmo, a colheita com esse atraso, com essa dificuldade para tirar a soja da lavoura, a gente pode ter sim uma perda de produtividade e, consequentemente, isso acarretar uma queda na produção geral do estado. Então, como é que o sojicultor mato-grossense está se comportando neste momento, no qual as áreas estão muito chuvosas, a umidade de solo está muito alta? Primeiramente, o produtor está bastante angustiado nesse momento, porque ele está vendo o seu produto se perder em campo, né? Além disso, o fluxo logístico também no recebimento dos grãos pelas comercializadoras está bem complicado. A gente vê aí também caminhões parados aí nas filas das comercializadoras por 3, 4 dias. O fluxo todo deu uma transtornada nesses últimos dias, especialmente pela concentração da colheita em um único mês, né? Praticamente fevereiro e agora no início de março. E aí, para complicar mais ainda, o excesso de chuva que está dificultando a tirada do produto da lavoura. Então, junta-se essa dificuldade de retirar o produto da lavoura, com essa dificuldade também no fluxo logístico por parte das comercializadoras. Então, o produtor está muito angustiado nesse momento por duas coisas, porque ele está vendo o produto se perder a campo e também o fluxo logístico está muito aquém do que deveria estar acontecendo nesse momento, né? O produtor está vendo aí, é lógico, uma perda financeira, porque vai entregar um produto com menor qualidade, né? Vai ter desconto na sua classificação de grãos, até pela qualidade desse grão que vai ser colhido, e isso traz muita angústia, muita ansiedade para o produtor aqui, de uma forma geral, no estado de Mato Grosso. Só para encerrarmos aqui a nossa conversa, Wellington, você comentou a questão do fluxo para o escoamento da soja aí no estado do Mato Grosso. Sabemos que tem esse fator como um dos grandes problemas, que pode ser um fator, inclusive, de diferencial competitivo, mas por conta das chuvas e as estradas que acabam não estando nas melhores condições, acabam sendo um problema. Como é que está esse cenário aí na avaliação da ProSoja? Fora esses dois cenários que eu falei, né, a dificuldade de retirar o grão da lavoura por causa do excesso de chuva, o fluxo de recebimento nas comercializadoras, ainda tem essa questão da logística com excesso de chuva, né? Nós temos ali, por exemplo, a região de Espigão do Leste, né, aqui no Araguaia, na região leste do estado, a MT-322 hoje, ela está praticamente intransitável. Primeiro porque é uma MT que ainda não está asfaltada, está sofrendo com excesso de chuva, caminhões parados na estrada, e tudo isso atrapalha na logística da produção de grãos, né? A produção de grãos ela é muito dependente desse fluxo logístico estar bem casado, né? Então, você já tem a dificuldade de retirar o grão da lavoura, você tem a dificuldade com o recebimento nas comercializadoras, porque o fluxo está aquém, e você ainda tem essa questão da logística mesmo de transporte, das estradas que ainda não estão asfaltadas e que também estão sofrendo com esse excesso de chuva. Você vê filas de caminhões ali, por exemplo, na MT-322, na região leste ali, onde é uma MT estruturante para retirada de grãos daquela região. Hoje ali praticamente está um caos, com filas de caminhões parados, atoleiros, e o grão não segue o seu fluxo normal. E tudo isso representa prejuízo para o produtor, porque você já tem um pico, né, de aumento de frete nessa época, justamente por causa da colheita, e junta-se esse fator também, o aumento do custo do frete, essa questão logística das estradas, né? Tudo isso representa custo para o produtor rural. Certo, Wellington, quero agradecer a sua participação, sua entrevista aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Obrigado, boa tarde a todos.
Uma ótima tarde. Eu conversei com o Wellington Andrade, ele é diretor executivo da AproSoja do estado de Mato Grosso. Bom, e a gente vai seguir falando de soja agora. Nós vamos trazer agora uma reportagem que mostra como é que está ainda as previsões de produção no Brasil e nos 5 principais estados produtores, com o jornalista José Cunha. Segundo informações da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a produção brasileira na safra 2021 deverá atingir um novo recorde e chegar a 133,8 milhões de toneladas. A produtividade média no país está estimada em 58 sacas por hectare. Se confirmado, o volume será cerca de 8% superior ao produzido na safra 19/20. Com relação ao número de área plantada, o crescimento será de 2%. A área semeada no país está estimada em 38 milhões de hectares. Entre os estados brasileiros que mais produzem, o Mato Grosso segue em primeiro lugar, com área plantada estimada em 10 milhões de hectares. A produtividade média está em cerca de 57 sacas por hectare e a projeção é de 35 milhões de toneladas. Até o momento foram colhidos pouco mais de 13% da safra, que já está 67% comercializada. No Paraná, a safra 2021 de soja está com uma área plantada de 5,57 milhões de hectares. A produtividade é a maior entre os estados pesquisados, 65 sacas por hectare, para uma projeção de 20 milhões de toneladas. Até o momento foram colhidos 3%, ou seja, 173 mil hectares. A expectativa é que a colheita, que se encontra atrasada no estado, possa ganhar um ritmo mais intenso nas próximas semanas. O Rio Grande do Sul é outro estado que também produz muita soja. Por lá, 6,7 milhões de hectares de áreas plantadas, 52 sacas por hectare de produtividade, com uma projeção acima de 18 milhões de toneladas. O estado ainda não iniciou o período de colheita e também não informou o quanto da safra já foi comercializado. Já no estado de Goiás, a projeção de área plantada é acima de 3 milhões de hectares. A produtividade está estimada em 60 sacas por hectare e o estado deve colher 14 milhões de toneladas. Até o momento também foram colhidos 10% da área total. A colheita está atrasada em cerca de 15 dias em relação à média histórica. E o último estado pesquisado, Mato Grosso do Sul, com uma área de 3,64 milhões de hectares. A produtividade no estado é estimada em 53 sacas por hectare, com uma projeção de colheita de 11 milhões de toneladas. Até o momento, cerca de 1% foi colhida e a comercialização no estado já atingiu a marca de 60,82%. Olha, a cada dia que passa, a situação dessas lavouras, né, esses dados estão sendo atualizados, que você viu há pouco na reportagem do José Cunha, atualizados semanalmente pelas instituições estaduais. De qualquer maneira, a cada dia que passa, as chuvas que caem sobre os estados do centro-oeste brasileiro e também parte do norte do país vão castigando as lavouras e tirando a qualidade dessas lavouras, como o Wellington Andrade, diretor executivo da AproSoja Mato Grosso, acabou de nos destacar há pouco. Isso acontece no Mato Grosso, acontece no Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, principalmente Tocantins, que vão sendo castigados pelas chuvas. Na tela, nós temos ali algumas situações dessas perdas de qualidade. Aí, a imagem que nós temos aí é no estado do Tocantins, se eu não estou enganado, estado do Tocantins, com perda de qualidade, lavoura ainda em campo, né, soja ainda em campo. Essa imagem de alagado aí é em lavoura do estado de Mato Grosso, lá em Sinop, no estado de Mato Grosso, lá onde está a nossa equipe de reportagem, o Valdir Pacheco. Nós temos uma também no Paraná, que é um resgate que mostra o que vem ocorrendo por lá. Paraná também ali, colhendo soja e a queda dessa soja ali, você vê ela com muita perda de qualidade por conta desses fatores climáticos que estamos citando no dia de hoje.
Bom, e o clima, essa umidade alta, né, que nós temos em importantes áreas de produção do país, tem trazido atrasos ainda maiores. Isso vai resultar na questão do milho, já resulta, já tira da janela ideal, já ameaça o zoneamento agrícola e, consequentemente, o seguro agrícola também, mas o fator agora é soja, e soja vai perdendo essa qualidade. É por isso que nós vamos conversar agora com o Felipe Reis, ele que é da Geosys, está conosco, fala ao vivo aqui pela internet conosco. Felipe, obrigado mais uma vez por estar aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. E os cenários que nós estamos vendo, tanto dos produtores rurais que enviaram fotos, quanto o que acabou de ser descrito pelo Wellington Andrade da ProSoja do Mato Grosso, é de muita preocupação. As lavouras vão perdendo qualidade, a produtividade, e o produtor vai ser penalizado, isso aí não tem jeito, vai ser penalizado por essa questão, e já se começa a se falar de produção um pouco menor nesses estados. Como que a Geosys está avaliando este momento? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Primeiramente, é sempre um prazer estar com vocês aqui novamente no Agricultura BR. Nós já temos uma parceria de há algum tempo. Bom, vamos lá. Vamos falar do Paraná primeiro, porque onde nós tivemos umas chuvas relativamente muito altas, né? Para ter uma ideia, apenas aí no acumulado de março, do dia 1 ao dia 4 de março, as precipitações acumuladas no Paraná foram as maiores quando a gente compara esse mesmo período com os últimos 30 anos. Isso dá uma ideia de como que o volume de chuvas está alto, né? Nós também tivemos nos últimos dias parte de Tocantins, Maranhão, uma pequena região também do Piauí, ou seja, Matopiba, também tem sofrido com chuvas muito fortes, certo? E também em Mato Grosso, chuvas acima da média, né? Isso tem dificultado o avanço da colheita da soja, e quando a gente olha para frente, né, em diversas regiões ainda do Brasil, como por exemplo no Paraná, Mato Grosso, Goiás e algumas regiões do Mato Grosso do Sul, nós temos ainda possibilidade de chuvas acima da média para os próximos dias, né? Nós trabalhamos aí com alguns modelos climáticos. Quando a gente olha o modelo de previsão americano, o GFS, ele aponta para chuvas ainda fortes no Paraná, Mato Grosso e boa parte de Goiás. Ou seja, essas regiões devem seguir com atraso, tanto da colheita da soja quanto aí do plantio do milho safrinha, já que muitos produtores precisam liberar a área antes de realizar o plantio. Felipe, um outro fator, você citou aí o estado de Goiás também, né? E as situações que nós temos visto com forte gravidade está realmente no Paraná e agora vai aparecendo no Mato Grosso. Mato Grosso sempre tem muita chuva nessa época do ano, acontece que a colheita atrasou demais, né? E já era pensado que isso poderia vir a ocorrer de fato. Falando assim mais precisamente do Mato Grosso do Sul e Goiás, o que pode se esperar? Aqui no Mato Grosso do Sul, inclusive, tempo completamente fechado em relação às chuvas, e pelo que o pessoal estava me informando antes do programa começar, São Gabriel do Oeste estava parado, que é mais ao norte do Mato Grosso do Sul, Dourados, colheita parada também. Como é que vocês estão vendo esse momento agora para Goiás e Mato Grosso do Sul? Sim, vamos falar primeiro então do Mato Grosso do Sul. Nós tivemos chuvas muito fortes no sudeste ali do Mato Grosso do Sul, região de Dourados, Iguatemi, Itapuru. Tivemos algumas chuvas bem acima da média, o que dificulta com certeza todo o trabalho nos campos, né? O trator não consegue, as máquinas não vão ao campo com chuvas fortes. E para os próximos dias, nós trabalhamos com um modelo de previsão climática americano e europeu. Nós temos aí duas situações diferentes, né? O europeu apontando chuvas dentro da média, enquanto o modelo americano já aponta chuvas ainda acima da média, pelo menos aí pelos próximos 4, 5 dias. Ou seja, há possibilidades de que esse atraso, a colheita da soja fique ainda mais atrasada. Como você disse, todo mundo já sabia que ia ter um atraso da soja devido ao atraso da semeadura, mas agora as chuvas vêm complicando isso ainda mais, né? E pensando aí um pouco para frente para o milho, nós temos observado no Brasil temperaturas abaixo da média. Isso atrasa um pouquinho a germinação do milho, certo? E também expõe as lavouras de milho que já estão plantadas a um maior risco de pestes. Então, as safras têm passado por obstáculos desde o início
do plantio da soja, né? Voltando para Goiás também, a situação aí, já tanto o modelo americano quanto o modelo europeu aponta chuvas acima da média para parte do estado, né? Com o modelo americano mais otimista, com chuvas mais fortes para todo o estado, e o modelo europeu apontando chuvas acima da média na região central, centro-norte do estado. Então, pelo menos pelos próximos 5 dias, nós devemos ainda encontrar bastante dificuldades em ter um avanço da colheita de uma maneira significativa para liberar uma boa área para o plantio do milho safrinha. Felipe, aí para encerrar o assunto Brasil, que a gente vai falar de Argentina ainda, Tocantins, a nova fronteira agrícola Matopiba, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, nós recebemos aqui imagens, né, de produtor rural, sojicultor lá do Tocantins, que é o mesmo problema, né, não muda nada. Como é que está esse fator no Tocantins e nos demais estados desta fronteira agrícola? Vamos lá, Matopiba, nos últimos 10 dias nós registramos fortes chuvas, tanto em Tocantins, Maranhão e parte do Piauí. Apenas ali no oeste da Bahia foram onde as chuvas ficaram dentro da média, um pouco abaixo da média, certo? Agora, pensando o que dificultou e todo esse cenário que a gente tem visto no Tocantins, até mesmo alguns produtores levando a soja para secar em Maranhão, do Tocantins para o Maranhão, né? Agora, quando a gente olha para frente, a boa notícia para Tocantins é de que a perspectiva é de chuvas dentro da média para baixo da média, o que deve dar um fôlego para que o produtor trabalhe, né, siga com a colheita nos campos. Porém, ainda Maranhão, uma boa parte do Maranhão, da zona da soja no Maranhão e uma pequena região do Piauí, deve seguir com chuvas acima da média. Nessas regiões, os trabalhos no campo devem continuar parados, pelo menos pelos próximos dias. Felipe, eu vou te pedir um favor, fica conosco agora, eu vou apresentar os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que a gente quer falar sobre a Argentina. E o que acontece? Nesta última quinta-feira à tarde, como tradicionalmente ocorre, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires divulgou os seus números relacionados às lavouras que estão no campo, girassol, milho e soja. No caso da soja, ela continua confirmando a sua expectativa de produção na casa de 46 milhões de toneladas da oleaginosa e trouxe também um cenário no qual tem uma redução nas áreas de lavoura de soja que estão em boas condições. Antes, 10% dos pouco mais de 17 milhões de hectares cultivados com soja estavam em boas condições. Isso recuou agora para 5%, de acordo com os números que foram apresentados na tarde desta quinta-feira. E olha, depois de passar por aquela chuva toda aquela situação, a Argentina hoje tem nas suas áreas de trabalho muito calor e falta de chuva. Vamos dar uma olhada então nesses números da Argentina, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você tem aqui o comparativo de uma campanha com a outra. Nós temos aqui a safra 2019-2020 da Argentina, com 49 milhões e 600 mil toneladas de soja, que foram produzidas na safra passada, agora com 46 milhões de toneladas de soja lá na Argentina. Portanto, redução entre uma safra e outra. A safra passada da Argentina já não era boa e agora fica menor ainda. Mas a Argentina vai passando por alguns fatores climáticos complicados e é por isso que eu volto a falar com o Felipe Reis, da Geocis, para trazermos esse destaque aqui. A Argentina está ali naquela situação, né? Tanto na base, o limite de queda, o limite de alta da Argentina é muito elevado, né? Tanto para chover quanto para não chover e fazer calor, está muito intensa essa mudança na Argentina. Lavoura por lá, Felipe, no seu entendimento, no entendimento da Geocis, tem ameaça ainda de ter uma safra menor do que essa, desses 46 milhões de toneladas? Tem, Fabiano. A nossa estimativa, por exemplo, para a soja na Argentina está em 44,3 milhões de toneladas e já para o milho, 44 milhões de toneladas. O que a gente observou na Argentina foi um cenário mais ou menos do que nós vimos aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Foi um começo ruim, né, do ciclo, poucas chuvas, uma baixa umidade do solo, limitando aí o potencial produtivo, e depois nós tivemos uma boa recuperação, boas precipitações no fim de dezembro, janeiro, que permitiu uma boa recuperação das lavouras. E quando a gente olha para a Argentina, vamos dizer assim, o cinturão dos grãos ali em torno de Córdoba, Santa Fé e Buenos Aires,
nós observamos, mesmo com a seca das últimas semanas, ainda uma situação ok de Córdoba e Santa Fé, porém Buenos Aires já começa a apresentar alguns sinais de deterioração das lavouras, né? Quando a gente olha o índice de vegetação, né? Que é o índice que a gente utiliza para saber como estão as condições das lavouras. E caso a gente não tenha uma alteração do cenário, e quando a gente olha para frente, quando a gente olha a previsão ainda é de baixa precipitação e de temperaturas um pouco acima da média, então isso pode refletir nas lavouras e pode fazer com que a gente revise aí os nossos números nas próximas semanas novamente, certo? Então esse número pode ser inclusive revisto no próximo relatório do USDA, desculpe, e será divulgado na próxima semana. Vai ficar de olho, nossos números já estão mais baixos que o da Bolsa de Cereais e podem cair caso não haja uma alteração de cenário no curto prazo. Tá certo, Felipe Reis. Quero agradecer mais uma vez sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você, a toda a equipe aí da GeoSys também. Nós agradecemos, Fabiano, estamos à disposição de vocês. Bom, e esse tema que o Felipe nos trouxe agora, inclusive, foi a motivação para as últimas altas da soja na Bolsa de Chicago. Muita gente não acredita numa lavoura, aliás, acredita numa lavoura de soja na Argentina ainda menor e aí mais preocupação sobre o Brasil por conta das chuvas que estão caindo sobre as áreas de produção. Ainda falando dessa relação clima e soja, lá nos Estados Unidos, muitos analistas de mercado acreditam que lá para abril, maio, com as lavouras de soja dos Estados Unidos em campo, possa haver um chamado veranico, uma seca mais intensa, e isso afetar a produção, a produtividade e, consequentemente, a produção de soja norte-americana. Essa é uma questão muito real, pelo menos de acordo com os relatórios do NOAA, que é o departamento climático ali do Departamento de Agricultura norte-americano. E nós fizemos essa pergunta para o professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, como que estes cenários podem influenciar na produção de grãos, lá não é só soja, é soja e milho ao mesmo tempo, como é que isso pode influenciar na produção de grãos? E ele respondeu. O clima é sempre intimamente ligado à agricultura, produção, produtividade, renda e preço. Nesse momento, a preocupação mundial climática está principalmente na Argentina, que vem tendo problemas, e no Brasil, onde a colheita da primeira safra vem sendo atrasada um pouco, e a expectativa é como o clima vai se comportar para a segunda safra, e aí nós não podemos ter problema nenhum, porque precisamos desse milho da segunda safra brasileira. Aí, se ela vier bem, nesse momento onde se preocupa com o clima na segunda safra brasileira, a preocupação também vai para os Estados Unidos, abril, maio, que é o momento de plantio da mega safra americana. Hoje a situação é preocupante, porque nós temos um desequilíbrio entre a oferta e a demanda mundial de grãos, está consumindo estoques, uma frustração na safra americana. No começo levaria os preços muito mais acima, o que num primeiro momento para produtor de grão no Brasil é bom, mas para as carnes é muito ruim, né? O ideal seria que tivéssemos um equilíbrio maior. Então não pode ter uma grande frustração climática nos Estados Unidos. Aí o professor Marcos Fava Neves, na sua participação diária, comenta a questão dos Estados Unidos e também esse risco aí que a gente acabou de ver com o Felipe Reis, da GeoSys, sobre Argentina e Brasil. A Argentina pode ter, a GeoSys já traz uma previsão menor do que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires já há bastante tempo, na casa de 44 milhões de toneladas para os argentinos. E lá nos Estados Unidos, muita gente está acreditando numa safra ainda menor na Argentina, sim, e riscos sobre o Brasil. Esses são um dos elementos, um dos parâmetros que vão fundamentando o mercado de soja e apresentando alta. Nós temos aqui a China ainda não tão presente de volta para
para a demanda, do lado desse cabo de guerra aí da demanda, mas por outro lado nós temos ameaça sobre produção e com isso soja sobe. A posição de maio é aquela que tem a maior liquidez, vindo a 14 dólares 24 centes mais 2 o bushel, sobe neste momento 0,9%. Posição de julho, 14 dólares 7 centes mais 2, também subindo quase 0,9%, 0,88% de alta na posição de julho. Agosto, 13 dólares 63 centes mais 2 o bushel e posição de setembro a 12 dólares 83 centes mais 6 por bushel. São os negócios que nós trazemos agora com soja na Bolsa de Chicago. Soja, mais uma vez, vindo em alta, campo positivo para a oleaginosa. Um outro elemento que forma preço aqui no Brasil, os outros dois, é o prêmio pago no porto e, claro, o dólar. O dólar no Brasil, independente do que eu mostrar agora, não consegui ver na nossa prévia, que o pessoal mostra na frente, mas o que acontece? Não consegui ver, mas independente da situação deste momento para o dólar permanece em patamares altos e isso acaba para a venda em relação aos produtos de exportação, trazendo valores mais elevados. 0,30% de alta para a moeda norte-americana, negociada a R$ 5,67 mais 5. O dólar, eventualmente, um dia ou outro, aí, ele encontra ali alguma argumentação para operação em queda, mas, num geral, o dólar permanece em alta. E os números que nós temos visto, tanto sobre o aspecto econômico, financeiro interno, doméstico do Brasil, são de trazer algumas preocupações e, principalmente, aqueles que são ligados à pandemia, que acaba influenciando diretamente todos os aspectos. Tem que melhorar da pandemia, porque senão as coisas vão ficando cada vez mais complicadas e aí tem se sobe e desce com os elementos econômicos. É por isso que eu vou falar agora com Walter Puga Júnior, que fala ao vivo da sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, no estúdio do Canal do Boi. Puga, boa tarde, seja bem-vindo. Dólar, de novo, voltando para a sua trajetória de alta. Banco Central, Fabiano, boa tarde a você, boa tarde a todos. Mesmo com a atuação do Banco Central, que nas últimas semanas tem atuado no mercado com operações de lançamento, de oferta de papéis, equivalente em dólar ao mercado, não há como controlar a alta do dólar frente ao real. Até porque o dólar também tem tido alguma recuperação frente a outras moedas. Vamos lembrar que há expectativa de que nós tenhamos aí, rapidamente, um avanço da vacinação nos Estados Unidos e também um estímulo fiscal, cuja discussão já está em andamento nos Estados Unidos. Aquele estímulo fiscal que vai despejar quase 2 trilhões de dólares no mercado americano. Tudo isso traz uma valorização para o dólar. Agora, dado que influenciou hoje para a valorização do dólar frente a outras moedas do mundo, é de que os números mostram criação de emprego no mercado norte-americano maior do que era esperado. Isso trouxe aí um alívio, né, para o dólar que vinha sofrendo pressão frente a diferentes moedas do mundo. Frente ao real, continua avançando porque aqui também há problemas em relação às contas do país, queda de 4,1% no PIB e o dólar dispara. Chegou hoje a ultrapassar R$ 5,72 e neste momento, a 5,67 tem alta de 0,32% aproximadamente, número que você acabou de anunciar. Agora, o que acontece enquanto isso com o mercado acionário é de que nós temos aí uma alta do nosso índice Bovespa, mais uma alta. Se bem que passou hoje um pouquinho de 114.600 pontos, mas agora opera na faixa de 113.900 pontos. Resumindo, a nossa bolsa sobe, apesar de uma queda das bolsas fora do Brasil, sobe 1,13%, mas sobe principalmente porque há uma recuperação no valor de negociação das ações de bancos, que sofreram uma baixa recentemente com aumento de imposto sobre lucro líquido e que trouxe aí uma queda para o mercado acionário olhando para os bancos. Os bancos têm recuperação. Então nós temos aí ações, por exemplo, de bancos como Bradesco, que subia agora há pouco 4,64%, o Banco do Brasil tinha alta de mais de 2,5%, Unibanco tinha alta de quase 3,70%. Agora, outra sustentação para o nosso índice Bovespa vem dos papéis da Petrobras, que neste momento sobem e passam aí a faixa de R$ 22,55, alta de quase 1,5% agora. Se bem que Petrobras chegou a subir mais, viu? Petrobras chegou a ter alta de quase 3% hoje, chegou a passar nas ações preferenciais
3% de alta. Ora, por que essa alta ocorre? Bom, há uma ajuda também para os papéis da Petrobras que vem lá do preço do petróleo. Preço do petróleo no mercado internacional, considerando o petróleo de boa qualidade, petróleo tipo Brent, petróleo do Mar do Norte, acima de $69 o barril. Então o petróleo ultrapassa neste momento $69 o barril, sobe mais de 3,20%, petróleo WTI a 65,78 sobe também mais de 3%, porque a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sinaliza que não aumentará a oferta de petróleo no mundo, já estimando aí que não haveria mesmo uma demanda muito grande. Então não se trata aí de uma recuperação econômica, demanda maior por petróleo, mas sim de restrição de oferta. O mercado opera assim, Fabiano, mas eu gostaria de lembrar que aqui em São Paulo nós estamos entrando num chamado, vamos dizer, quase que um lockdown, né? Por decisão do governo do estado, nós paralisaremos as atividades entre 20 horas, a partir de amanhã, até às 5 horas da manhã. Circulação restrita, a restrição para funcionamento de casas comerciais, somente quem trabalha mesmo com assistência médica, quem trabalha com alimentação, supermercados, por exemplo, farmácias, é que poderão permanecer abertos. E hoje, diante dessa decisão do governo do estado, houve uma manifestação aqui em São Paulo, na Marginal Tietê. Caminhoneiros pararam reclamando dessa, reivindicando a reabertura de novo, mas a decisão do governo já foi tomada e não deverá ser revertida. Vale para até o próximo dia 19. Isso deve restringir muito a atividade comercial aqui em São Paulo, vai trazer mesmo algumas dificuldades, notadamente para os comerciantes que enfrentam de novo uma paralisação, mas a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, a Patrícia Ellen, deixou claro, essas manifestações pacíficas são bem-vindas, mas os atos não podem interromper as vias nesse momento. Ela também descartou voltar atrás na decisão de restringir as atividades até o dia 19. Teremos fortes restrições a partir de agora. E mais uma notícia que acaba de ser divulgada, a rede Iguatemi, empresa de shopping centers, acaba de anunciar que fará, vamos dizer assim, do dia 6 de março ao dia 19, atividades nos seus shopping centers apenas até às 20 horas. E para funcionamento de operações essenciais em farmácias, clínicas de atendimento à saúde, bancos e supermercados. As demais lojas estarão fechadas para o público. Toda a rede Iguatemi, que é uma grande rede de shopping centers aqui em São Paulo, Shopping Higienópolis, JK, são grandes shoppings que atraem muitas pessoas, estarão com os comerciantes, a atividade paralisada. Situação bem delicada aqui em São Paulo diante do avanço da Covid. Eu gostaria de ressaltar ainda antes de terminar, Fabiano, que em Campinas foi anunciado ontem que 100% dos leitos para Covid e não para Covid, ou seja, para Covid e não Covid, estão lotados. Não há na região de Campinas, é uma grande região metropolitana de Campinas, aqui perto de São Paulo, já não há mais leitos para atender qualquer problema de saúde, independente de ser Covid ou não. Está colapsando a saúde já em Campinas e essa é a preocupação de que ocorra também na Grande São Paulo. De olho na informação, é com você, Fabiano. Walter Puga, a questão do Covid esse cenário que a gente está vendo em São Paulo da parada, isso deve começar a acontecer em todas as grandes cidades e nos estados brasileiros, porque o número de mortes aumenta. Ontem à noite mesmo, o Ministério da Saúde, ele acabava assumindo que tem uma inclinação de chegar até próxima a 3 mil mortes o dia. Mas não é desse assunto que eu quero falar com você, Puga, porque nós recebemos aqui, enquanto você falava a respeito de petróleo, e aí o petróleo vai impactar os caminhoneiros, vai impactar os custos do agronegócio, e nós tivemos aqui a participação de um dos telespectadores, o Milton Leonel Moreira, mandou na minha rede social aqui, e ele está dizendo o seguinte, que chegou a $69 o barril, está com aumento hoje no dia, isso já está trazendo a expectativa de novo aumento para gasolina, para óleo diesel aqui no Brasil. Entretanto, Puga, essa questão da OPEP de não elevar a sua produção de petróleo, era algo sabido há muito tempo, Há muito tempo que a gente já sabia, depois daquele acordo com os grandes produtores de petróleo, inclusive Rússia, de que isso não aconteceria mesmo. Então, esse cenário era previsto que viesse a ocorrer.
Era de fato, era previsto sim, mas não uma alta tão acentuada. O interesse dos países produtores de petróleo é provocar mesmo uma alta para o valor do barril, mas não se esperava que fosse tão rápido. O fato de se aproximar rapidamente dos $70 o barril traz para toda a economia mundial alguma preocupação. Com o avanço da pandemia em alguns países como o Brasil, por exemplo, restrição de voos, de circulação de transporte coletivo, de ônibus, haverá uma diminuição natural no número de viagens, né? O que se espera é que realmente o consumo caia um pouco e os preços tendem a uma elevação. Agora, lógico, tudo isso já era esperado, só não se esperava que fosse com a velocidade que ocorreu. E essa velocidade de alta ocorreu porque há um atraso na vacinação em alguns países do mundo, principalmente um atraso na vacinação no Brasil, ou seja, uma corrida para rapidamente vacinar. Enquanto isso não ocorrer, ou enquanto não acalmar o mercado, nós teremos aí muita oscilação com preços de commodities. E a rainha das commodities, como se diz aqui no mercado, é o petróleo. Petróleo altera o preço das commodities metálicas, das commodities agrícolas. De modo geral, o petróleo influencia. Portanto, sempre de olho no preço do petróleo. Ele vai determinar, de certo modo, altas e baixas em preços do milho, por exemplo. A alta do petróleo puxa o preço do milho, há uma tendência, pelo menos, de puxar para cima os preços do milho no mercado americano, já que o milho é utilizado nos Estados Unidos, mais de 30% da produção, para fabricação de etanol, que é adicionado à gasolina. Ora, o petróleo sobe, a tendência é alta para o milho também. Isso ainda não ocorre com muita força no Brasil, Fabiano, mas deve ocorrer na medida em que tenhamos maior produção de etanol de milho no Mato Grosso e em outras unidades que pretendem produzir etanol à base de milho. Ou seja, sobe o petróleo, sobe o preço do milho, porque puxa também a produção de etanol. Ou seja, está tudo interligado de certo modo e muitos fatores incidem para a alteração de preço. O produtor deve ficar sempre de olho, não, Fabiano? Porque as mudanças do câmbio, as mudanças no preço do petróleo parecem que não, mas influenciam diretamente o trabalho do homem do campo. De um jeito ou de outro, as consequências vêm para o bem e para o mal. É com você. Tá certo, Pulga? Só para você saber, não vai dar para a gente responder todo mundo aqui, mas eu coloco, né, o programa nas mídias sociais, aqui nas minhas também. O Rafael Bex comentou também, mandou um abraço para você. Também tivemos a Rosiana Pazeto fazendo um comentário aqui a respeito da alta do petróleo, de como que isso tem sacrificado o povo brasileiro. E também tivemos a Ivonete Simões mandando mensagem aqui a respeito dessas questões ligadas ao petróleo. Próxima semana, com certeza, vamos ter petróleo aqui em destaque no Agricultura BR. A gente volta a tocar no assunto e eu agradeço a participação de todos. Volto para o tema soja, porque agora você acompanha comigo como é que vem os negócios com soja nos portos brasileiros neste momento. Nós temos aqui soja para entrega no mês de abril, tanto no Porto de Santos quanto de Paranaguá, a R$ 176 a saca de 60 quilos. É o que nos informa a Grãos Corretora neste momento, trazendo agora a R$ 176 o valor da saca de 60 quilos da soja para os valores de referência nesses dois portos brasileiros. Olha, e na região do Vale do São Lourenço, a AproSoja do Mato Grosso realizou um importante dia de campo. E esse dia de campo mostra os trabalhos de colheita com soja e a preparação para uma segunda safra de milho ou algodão. Quem esteve por lá e nos conta como é que foi esse dia de campo é o repórter Valdir Pacheco. Um dia de campo exclusivo para a elaboração de conteúdo jornalístico, voltado à produção no campo. O evento foi realizado pela AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, e aconteceu na fazenda Aimoré da família Giacomelli, localizada no município de Jaciara, na região do Vale de São Lourenço, no sul do estado, distante 240 quilômetros de Cuiabá. Para o produtor Rafael Giacomelli, a implantação desta safra 2020-21 foi bem difícil devido à falta de chuva no início do plantio. Mas esse ano foi um pouco atípico, né? Não conseguimos ter esse bem natural a nosso favor e atrasou bastante a chuva. Aqui começou a chover para nós em meados aí de
de outubro, segunda quinzena praticamente de outubro, chuvas aí expressivas aí, que acumularam aí em torno de 35, 40 milímetros, né? Que são chuvas agronômicas aí consideradas boas para a implantação da safra, e soltamos o plantio. E em vista que já estávamos atrasados aí, a única solução que daí nós tínhamos, já que você faz um planejamento e no decorrer aí do negócio você não tem como mudar esse planejamento, né, por uma série de questões, a única forma que você tem de tentar mudar é a estrutura do manejo, a estrutura do trabalho em si. E aí a gente começou a acelerar e apertar um pouco mais o plantio para poder encurtar um pouco a janela de implantação dessa safra, mas foi bem difícil, acabamos entrando dentro do mês de novembro. A preocupação agora é com as culturas de segunda safra. Aqui nós praticamos o algodão e praticamos o milho. Essa foi uma grande preocupação nossa, porque nós, quando tínhamos planejado a safra de soja, mas antes de planejarmos a safra de soja, nós já tínhamos planejado uma segunda safra de algodão. Então hoje o produtor tem muito isso no seu planejamento, que o produtor ele planeja o seu soja porque ele já tem uma segunda safra planejada, né? Que é o milho e o algodão. Então o algodão já estava no planejamento da fazenda e o milho para daí depois nós fazermos o planejamento da soja, definirmos as variedades da soja para que ela desse espaço para implantação da segunda safra. Como atrasou o plantio da primeira safra, consequentemente foi atrasando a implantação das culturas de segunda safra. O algodão era para ter sido praticado o plantio dele, como você bem ressaltou e bem colocou, Pacheco, ali pelo dia 5, dia 10 de janeiro. Aqui na nossa área nós conseguimos começar a colher a soja dia 12 de fevereiro. Consequentemente, o plantio do algodão entrou dia 12 de fevereiro. Terminamos o plantio do algodão aqui dia 22 de fevereiro. Então, isso aí leva aí, em média 20, 25 dias de atraso no plantio da segunda safra. Consequentemente, isso vai levar uma perca de produtividade. A ProSoja vem trabalhando para prorrogar o prazo da janela do plantio do milho no ZARC, Zoneamento Agrícola de Risco Climático. O que acontece? Uma vez fora do zoneamento aceito, nós tentamos alterar o zoneamento para que essa janela mudasse nesse ano, especificamente para que os produtores não ficassem desamparados da subvenção. Porém, não foi atendida a princípio, nós estamos tentando reverter ainda. Mas a instrução que a ProSoja está é que o produtor que traz é que o produtor comunique a instituição de crédito que ficou fora do ZARC, e uma vez assim reavendo o dinheiro do seguro, já que ele não vai ter o seguro aceito, que ele tem esse custo devolvido para ele pelo menos. Mas o intuito maior é tentar mudar essa janela nesse ano atípico principalmente. E a seguir no Agricultura BR, o assunto é milho. Você vai saber como é que vem a condição de lavoura para cultivo. Está difícil, está tudo atrasado, você sabe disso muito bem. Você vai saber também que lá na Argentina o milho por lá vem em condições ruins, assim como a soja, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires e a operação com milho na Bolsa de Chicago. Aproveite para entrar em contato aqui no programa, você também pelo WhatsApp no 67991733737. Eu vou para o intervalo comercial e volto já. Falamos de milho agora na Agricultura BR e milho lá na Argentina. Dados divulgados na tarde desta última quinta-feira, como tradicionalmente faz a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, mostra a situação das lavouras. A Argentina vem com situação de lavoura não boa, não é muito boa a situação por lá, veio com atraso, riscos climáticos e agora, assim como a soja, e como você viu na abertura desse programa com o Felipe Reis, tudo que foi dito para a soja serve para o milho, porque as duas culturas elas vão praticamente juntas lá na Argentina.
Argentina. Então, risco climático sobre as lavouras de milho naquele país que tem chance de redução ou até mesmo uma quebra por conta do clima mais seco e quente que a Argentina vai enfrentando neste momento. Acompanhe comigo agora os dados, os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Você vê aqui como é forte a redução em relação a uma campanha e outra. A safra passada da Argentina, safra 2019-2020, que não era boa, é bom que se diga isso, a safra 19-20 da Argentina não teve bom desempenho não, e foi de 51 milhões e 500 mil toneladas. A safra 2021 só tem uma situação de desempenho pior ainda, com 46 milhões de toneladas, de acordo com a Bolsa de Cereais de Buenos Aires. Essa é a estimativa de produção para a safra atual. A Gelsis aposta em 44 milhões e 500 mil toneladas apenas de produção na Argentina, então o cenário pode piorar muito por lá em relação à oferta de milho. Milho tem sido uma questão à parte quando falamos a respeito da oferta global. Enquanto essa questão de oferta e demanda ser sempre muito ajustada em relação à soja e agora ficar muito mais ajustada com soja, começamos a ver desde o ano passado um cenário no qual o milho também passa pela mesma realidade. Apesar da elevação de produção em alguns países como o Brasil, e até mesmo a Ucrânia agora passou por um problema, mas vinha aumentando a sua produção de milho, neste momento a demanda cresce muito mais rápido do que a oferta. E é claro que isso mais cedo ou mais tarde acaba gerando impacto no mercado e nós temos aí uma disparada para o preço do milho. Vamos dar uma olhada então em valores para o milho negociado na Bolsa de Chicago. Eles não influenciam diretamente os preços no Brasil não, mas eles trazem uma pontuação, um termômetro importante para saber o que acontece com o valor do milho no mundo. E o valor do milho no mundo não para de subir. Veja só que a posição de maio é de $5,39 mais 2 o bushel, sobe mais de 1%. A posição de maio, que é a posição de mais curto prazo e também que tem maior liquidez para os contratos de Chicago. Julho, $5,29 o bushel, também sobe mais de 1%. Posição de setembro, $4,95 mais 2. Essa posição de setembro e dezembro, elas acabam precificando já o milho colhido nos Estados Unidos. E você observa que mesmo depois da colheita, o milho não cai muito abaixo de $5 não. $4,95 mais 2 o bushel na posição de setembro e a posição de dezembro também com alta de quase 1% a $4,79 mais 2 por bushel. São os negócios que destacamos agora no Agricultura BR. E atenção, produtor de café, porque no próximo bloco nós vamos trazer mais uma entrevista fundamental para você entender esse mercado. O mercado de café vem complicado, a oferta global de arábica é muito menor. O produtor rural, o cafeicultor, tem dificuldades de fazer reinvestimento nas suas áreas de produção. E tudo isso você vê por aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo. Convido a você a participar do programa pelo WhatsApp, no número 67991733737. Eu vou, mas volto já. Olha, já no início deste mês, nós tínhamos o indicador CPEA para o café, registrando o valor de R$ 748 a saca. Esse valor já é o maior disparado da série histórica, iniciada em 1996. É claro que esse valor já quebrou, né? Porque já passou desse número. Mas é sobre os valores, as altas para o café, as questões ligadas a mercado, como que o cafeicultor tem conseguido trabalhar nos últimos anos, que o cafeicultor vem sendo achatado ano a ano. Esse é um fator que sempre precisa ser lembrado. Capacidade de reinvestimento, ela veio sendo reduzida nos últimos anos e agora tem um valor melhor para a saca de café. De qualquer maneira, Fernando Souza Barros, ele que é um dos diretores da Sincal, faz tempo que ele não fala com a gente aqui no Agricultura BR, mas hoje ele fala e concede essa entrevista para o jornalista Walter Puga Júnior e você acompanha agora. Em média, o café arábica passa de R$ 748 a saca, segundo o CPEA da Universidade de São Paulo, que faz o acompanhamento do mercado no dia a dia. Bom, há uma recuperação de fato nos preços do café, aqui e lá fora. Eu tenho comigo o corretor Fernando Souza Barros, que é diretor também da Sincal, Associação dos Produtores de Café do Brasil, que comenta a situação do mercado. Fernando, depois do alerta de analistas do mercado internacional, a constatação de que a produção brasileira será bem menor este ano, temos preços em alta e esses preços devem continuar em alta?
Esses preços começaram a corrigir um pouco, porque saíram lá da casa dos 600, 650 reais e subiu aí para 750, 740 e alguns negócios até a 800 reais, até um pouco mais. Mas, por outro lado, nós vemos também uma alta em todos os custos de produção. Você pega adubos, insumos, combustível, enfim. Se você puser numa planilha o seu custo de produção lá para frente, para 2022, você vai ver que os custos vão ser bem mais altos. Então, nada mais foi do que uma correção, por enquanto, ainda pequena, em virtude ou em função do tamanho da perca que nós vamos ter este ano no café. Essa perda no café, e você comentava isso recentemente em sites de internet, você comentou inclusive no WhatsApp, ela não compensa a perda na produção, né? Essa alta não compensa a perda na produção que o cafeicultor teve, né? Não compensa, porque o produtor vem vendendo café desde 2019, 2018, 2019. Então, muitos venderam café aí a 500, 520, 550 para entregar na safra. Então, quando ele vai fazer a média dele, ele vai ver que a média está muito abaixo do valor real de mercado. Inclusive, aqueles que fizeram troca de adubo por café, quando ele fizer a conta no valor do café e o custo desse adubo, vai ser um absurdo. Por isso que nós temos evitado que o produtor faça esse tipo de operação de troca, de vender futuro lá para frente, porque ele está dando um tiro no pé. Ele está agindo especulativamente. Ele não está tomando uma decisão, ele está impressionado com o preço lá na frente, mas ele está tratando esse preço como se fosse hoje. Então, impressiona 800, 700, ou X ou YZ, mas só que é lá na frente. Quando ele for pegar esse dinheiro já não vai estar valendo o que vale hoje. Então, é tudo uma ilusão para poder trazer o produtor no cabresto, entendeu? Quando ele entra na safra, ele já entra com um preço de café achando que vai ser bom, tal, não sei o que, o preço pode ser que ceda um pouco, não sei o que, mas no fim, quando for fazer a média, se ele não tivesse vendido nada no futuro, ele teria preços melhores, entendeu? Bom, a experiência mostra isso, mas o produtor, fora endividamento, fora compromisso com cooperativas, fora com compromisso com exportador, com torrefadoras, ele também tem dificuldade para obter financiamento. Há muito endividamento na área da cafeicultura? Existe o endividamento e, infelizmente, o produtor tem pago o passado e fica devendo para o futuro. Ele não consegue capitalizar, porque o sistema, o monopólio das compras, criou esse sistema em que, primeiro, todo mundo sabe o dia do vencimento do financiamento do produtor. Então, os compradores ficam esperando ele ir lá para vender o café para liquidar aquilo. Segundo, os financiamentos são com prazo muito curto. Nós achamos que o financiamento para o produtor tinha que ter pelo menos 2 anos de prazo. Ou seja, você pegaria um financiamento em setembro de 2020 para todas as suas despesas de tocar a lavoura, cuidar de tudo e tal. Com 2 anos, você, a partir do momento que você liquidasse qualquer parcela, qualquer valor deste financiamento, você automaticamente poderia fazer um novo com 2 anos para frente. E com isso você descaracterizaria os seus vencimentos, deixando o mercado mais transparente, ou seja, não ficaria todo mundo esperando o produtor ter que vender o café para comprar o café dele barato. E ele teria condições
de vender mais por opinião do que por precisão, entendeu? Esse é o nosso raciocínio. E nós vamos trabalhar para isso também. A Sincal tem procurado trabalhar o que vocês chamam de transparência. Transparência tanto na informação da produção como do consumo de mercado. E normalmente se queixam-se muito, né? Muitas queixas de produtores rurais, de que os dados que são veiculados no exterior e mesmo aqui no Brasil mostram muitas vezes números que não batem com a realidade. O que a Sincal pretende fazer? Então, nós iniciamos esse trabalho, né, para trazer a transparência com relação à safra. E a Jude Games já esteve aqui 2 vezes. Agora nós estamos atrás do estoque, do volume de estoque de passagem, que é agora 31 de março, que diz a Conab que vai atrás desse estoque, mas quando for atrás desse estoque ela tem que separar o que é disponível para venda e o que já está vendido e comprometido, para saber realmente o que existe, que já está comprometido e que está disponível para venda. E com isso, você tem condições de fazer uma avaliação melhor de mercado. Com relação aos números lá de fora, nós vamos acionar também as embaixadas, estimular agrônomos a trabalharem nas embaixadas também para fazer os levantamentos para nós. E com isso você tem uma visão, um retrato melhor do que ocorre lá fora também. Porque não adianta ouvir falar, vem a fulana, a beltrana, a empresa A, B, C, D, cada um fala uma coisa, e com isso desorienta o produtor, desorienta a tomada de decisão e muitas vezes leva a uma decisão precipitada e faz com que o produtor com isso perca muito dinheiro, entendeu? Bom, você acaba de ouvir Fernando Souza Barros, um dos diretores da Sincal. A Sincal trabalha agora num processo de arregimentar um número maior de produtores de café, de cafeicultores do Brasil, para que fortaleça, também com recurso, com filiação, com dinheiro mesmo, para que a entidade continue com esse trabalho de divulgar dados mais precisos sobre a safra, sobre os interesses do mercado, sobre o que ocorre no mercado, para que o cafeicultor possa tomar uma decisão mais precisa, vamos dizer assim, né? Apesar das oscilações do mercado, as oscilações no café são tão grandes que é preciso reduzir um pouco essas especulações. Passamos o recado, Fernando? Sim, passamos o recado e contamos com o apoio dos produtores para poder fazer o trabalho bem feito. Agradeço mais uma vez Fernando Souza Barros, Walter Puga Júnior de São Paulo. Notícias finais desta edição da Agricultura BR. Acompanhe comigo como é que vem soja em Chicago. Soja vinha com uma alta próxima a 1%, agora essa alta é um pouco menor. Nós temos aqui a posição de maio a 14 dólares, 20 centes mais 2 o bushel. Julho, 14 dólares, 3 centes mais 4. Agosto, 13 dólares, 61 centes o bushel. E a posição de setembro, 12 dólares, 83 centes mais 2 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa de Chicago neste momento. Vamos ver como é que está o dólar. Dólar comercial agora no Agricultura BR a R$ 5,68 mais 4. A alta continua, 0,47% de elevação para a moeda norte-americana. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR e volto logo mais. Terceira edição começa às 16 horas no horário de Brasília. Eu aguardo a todos e desejo a você uma ótima tarde, um grande abraço e até mais.